E vamos estudar a lição? Domingão, dia 4 de janeiro, é dia de aprender mais. Estamos estudando sobre o Espírito Confortador, que nada mais, nada menos que é o Espírito Santo, enviado por Jesus para ser o auxiliador, né? Jesus tinha prometido e Jesus trouxe para os discípulos essa renovação, esse auxiliador, que é o Espírito Santo. Hoje vamos responder algumas perguntas, mas antes você pegue sua Bíblia, abre em Atos, capítulo 2, versículos 1 a 39. Leia para que você entenda o recebimento do Espírito Santo e também a pregação de Pedro. Então vamos lá ler e responder as perguntas a seguir. A primeira pergunta nos diz: o que o Espírito Santo fez pelos discípulos? Quando o Espírito Santo desceu, né, aqui diz que foi línguas de fogo, mas não é que desceu fogo do céu. Não, essas línguas eram para simbolizar o dom de línguas. Os discípulos só sabiam o básico, o judaico, né? Nem isso talvez. Alguns não sabiam muito bem falar a sua própria língua. E eles receberam o dom de várias línguas. Porque lá no cenáculo tinha muitas pessoas de muitas línguas diferentes. É igual como se eu estou falando português e tem outra pessoa no outro lado da telinha falando inglês. Que fala inglês. E eu estou comunicando e você está entendendo. Foi desse jeito que funcionou lá com os discípulos para as pessoas. Recebeu o dom de línguas, falando em outras línguas estranhas, né? Segunda pergunta: como as pessoas reagiram ao sermão de Pedro? Quando os discípulos começaram a falar de outras línguas, o pessoal falou: esses caras estão bêbados, só pode, porque não tem como. Aí Pedro falou o seguinte: não, nós não estamos bêbados. Ainda são 9 da manhã, ele fala, né? Como se eles bebessem. Aí ele falou que isso era uma profecia de Joel, que tinha que cumprir, nós estávamos falando dom de línguas, e as pessoas reagiram de forma positiva. Muitos se batizaram, foram cerca de 3.000 batizados, ou seja, muita bênção, né? Eles se arrependeram e perguntaram para Pedro: o que podemos fazer? E aí Pedro disse: se arrependam e se batizem no nome do Pai, porque Jesus não fez isso por acaso. Jesus fez isso para vocês se entregarem ao coração de Deus. Terceira pergunta: como o Espírito Santo impactou a vida não só das pessoas ali presentes, mas também dos discípulos? Isso foi um testemunho real, fato, fato de que isso é um testemunho do que Deus pode fazer por nós, de como Deus pode nos usar para impactar mais vidas, né? Foi um testemunho, tanto para os discípulos, tanto para as pessoas que estavam ouvindo. Quarta pergunta: as pessoas reagiram de forma diferente ao derramamento do Espírito Santo. O que elas começaram a dizer? Elas começaram a dizer o seguinte: o que faremos, irmãos? O que podemos mudar? O Espírito Santo desceu para as pessoas que estavam ouvindo também. E aí se arrependeram e perguntaram para os discípulos: o que podemos fazer para continuar o que vocês estão fazendo? Última pergunta. Pense, se você tivesse testemunhado desse evento, como teria reagido? Pergunta pessoal. Será que você não ia acreditar no que estava vendo? Ou será que você se arrependesse, se converter e se batizar? Era uma escolha muito que mudaria a sua vida. Então, a escolha é como se fosse hoje. É como se eu fosse Pedro para você. Eu mandando a mensagem para você e você ouvindo e refletindo se vai aceitar ou não vai aceitar. Foi o que Pedro fez e é o que eu estou fazendo para você. Aceite o caminho do Senhor, receba o Espírito Santo e vá adiante. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nos use com seus instrumentos e que venhamos ir aonde o Senhor mandar. Em nome do Senhor Jesus, amém.